Olá, graça e paz. Tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Estamos de volta para mais um programa no projeto Auxílio ao Mestre. E hoje, meu amado, nós vamos dar continuidade ao tema deste trimestre. Nós estamos falando sobre bibliologia. Nós estamos estudando a Bíblia, sua estrutura, sua inspiração, sua autoridade, revelação, a capacidade da Bíblia transformar vidas, a vida enquanto um manual para a vida. E hoje nós vamos estudar mais uma característica da Bíblia. Na lição de hoje, a lição de número 8, nós vamos estudar a lei e os evangelhos revelam Jesus. A leitura bíblica nós vamos encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 em diante, e depois no Evangelho de Lucas. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que desde já estás informado. Na lição de hoje, nós vamos compreender a correlação da lei com os evangelhos, tá bom, meu amado? Então, nós vamos compreender o seguinte: todo o Antigo Testamento, ele comunica a expectativa da chegada vindoura do Messias, que seria o Filho de Deus, o escolhido de Deus, para resgatar o homem dos seus pecados. Quanto ao Novo Testamento, ele consolida esta ideia da tão esperada vinda do Messias. Então, a partir desse ponto de vista, nós compreendemos que Jesus ele é o tema central, tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. Em relação aos evangelhos, eles vêm reiterando tudo quanto foi escrito na lei acerca de Jesus, o Filho de Deus. E em Jesus se cumpriram todas as profecias proferidas pelos profetas. Nós vamos estudar, fazer uma análise acerca da lei e os evangelhos, como a lei fala de Cristo e os evangelhos também falam de Jesus. O Pentateuco, a lei de Deus. Nesse primeiro tópico, nós vamos entender que o Pentateuco ele é constituído de 5 livros. Essas 5 obras são atribuídas a Moisés, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas este livro ele vai receber também outros nomes. E entre o povo judeu, esses 5 livros são conhecidos também como a Torá. Nós vamos analisar o que é o Pentateuco, a proposta dele e a sua mensagem. Os 5 livros da lei. Esse conjunto de livros são conhecidos como o Pentateuco, cuja autoria é atribuída a Moisés. Ao longo da Bíblia, vários nomes foram atribuídos a estes livros. Por exemplo, a lei de Moisés, a lei de Deus e a lei do Senhor. Os judeus também os definem como a Torá,
Esta, por sua vez, tem a conotação de instrução, ensino e ou direção. A Torá, ou a lei de Moisés, a lei e os profetas, são nomes atribuídos aos 5 livros da Bíblia, tá bom? Estes 5 primeiros livros são conhecidos por nós como o Pentateuco, tá bom? Eles fazem parte da Bíblia cristã, então nós usamos esse termo. Agora, a autoria desses livros são atribuídos a Moisés. E quando nós encontramos lá, por exemplo, você não vai encontrar lá na Bíblia judaica escrito o Pentateuco. É um termo que nós adotamos para identificar esses 5 livros. Mas ele recebe outros nomes no decorrer da Bíblia. Em um trecho ele é chamado de lei, outro a lei de Moisés, a lei de Deus e a lei do Senhor. Se referem ao mesmo livro, o livro de Moisés. Dentre os judeus, esses livros também são conhecidos como a Torá, que são esse sentido dessa palavra traz a conotação de instrução, ensino ou direção. O menino, quando alcançava a idade de 12 anos, ele já sabia pronunciar, recitar toda a Torá, toda a lei. Ele foi orientado, instruído pelo seu pai. Acredita-se que quando Jesus, com 12 anos, debateu com os doutores da lei, Jesus ele estava debatendo acerca da Torá. Porque uma criança com 12 anos, um menino com 12 anos, ele já era introduzido já na comunidade e ele já era responsável pelos seus atos diante de Deus, tá bom, meu querido? Então tá aí, esse Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia que são atribuídos a Moisés. A grandeza da lei. Ao se abordar a lei, é preciso ter em mente suas 3 naturezas. A moral, neste sentido, sua mensagem é universal, pois serve para todos os povos. A natureza cerimonial, que está relacionada com a religião judaica. E, por fim, a natureza civil, que diz respeito aos deveres de um judeu enquanto cidadão. Ao falar da grandeza da lei, amados, a gente precisa compreender as 3 naturezas da lei, tá bom? Uma lei, ela pode ter 3 naturezas distintas, bem características, muito peculiar. Primeiro, a primeira natureza de uma lei é a questão moral. Nesse ponto, a lei, ela se aplica a todos os povos, não somente ao povo judeu. A lei ela tem a sua natureza moral e estes valores morais eles são universais. Por exemplo, os 10 mandamentos, não matarás, é um preceito moral, entendeu? Que é uma lei que se aplica a todos os povos. Não roubarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, não adorará imagem de escultura. Esses aí são preceitos morais. Agora, a lei ela também tem a sua natureza cerimonial. Há leis na Bíblia que a natureza dela é o quê? Cerimonial. Ela diz respeito aos ritos, à liturgia próprio da religião judaica, do judaísmo. E a natureza da Bíblia também existe a natureza civil. São leis que dizem respeito à sociedade judaica, o judeu enquanto cidadão, detentores de direitos e detentores também de deveres e responsabilidades. Então, quando nós nos deparamos com a lei no Pentateuco, lá existem leis morais que são universais, pode ser aplicada a todos os povos, leis cerimoniais, e dois sobrinhos de Moisés, eles não respeitaram estas leis cerimoniais e chegaram com fogo estranho diante de Deus e foram consumidos vivos, tá bom, meu amado? Ofni e Finéias desprezaram a lei cerimonial, a lei moral e até a lei civil e acabaram morrendo também. Então nós temos que entender que a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. E a Bíblia, onde ela fala das questões morais, se aplica não somente ao povo judeu, mas a todos os povos, seja o americano, o asiático, o africano, o brasileiro, o italiano, o europeu. Ela se enquadra para todos os povos, porque são conceitos universais.
a lei e a fé cristã. A finalidade da lei não era salvar o homem, mas apontar-lhe a necessidade de um Salvador. Ela era provisória, ou seja, tão logo viesse o Messias, todos seriam salvos pela graça e não pela observância da lei. Todavia, a graça não é sinônimo de libertinagem. Os salvos têm um modo de viver muito elevado. Eles são guiados pela lei do Espírito e suas obras glorificam a Deus. Quando se faz uma analogia da lei do Pentateuco ao Evangelho, à fé cristã, nós precisamos ter algumas questões em mente. Primeiro, a lei ela não foi estabelecida por Deus com o propósito de salvar o homem. A lei, a princípio, ela era provisória. Por quê? Até que chegasse o Messias, o Cristo Salvador. Então, a lei serviu para apontar para o homem que ele carecia de um Salvador. A lei também veio refrear a maldade e a malignidade humana. Tão logo Cristo, o Messias, viesse, meu amado, a salvação se daria pela graça e não pela observação da lei, porque Cristo, ele cumpriu todos os preceitos da lei de Deus. E ele se morreu na cruz e ele é o Salvador do mundo, meu amado. Agora, o que nós precisamos compreender que a graça não é um pretexto de porta aberta para libertinagem, a perversão e a imoralidade, meu amado. Alguém pode, não, agora eu fui salvo pela graça, eu não preciso observar a lei. É muito contrário. Os salvos em Cristo, meu amado, eles têm um viver elevado, eles não são guiados pela lei, mas eles são guiados pela lei do Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. A Bíblia fala, no tempo da lei, se um homem cobiçasse uma mulher, ele teria pecado, ele estaria pecando. E aí Jesus fala que se um homem somente olhar e desejar, já teria pecado, cometido adultério com essa mulher. Então, Jesus ele diz que se as nossas obras, ou se a nossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de forma alguma poderemos entrar no reino de Deus. Então, o salvo em Cristo, ele anda na lei do Espírito e, consequentemente, as suas obras, elas glorificam a Deus. Aí nós vamos compreender por que João Batista afirmou: o machado está posto à raiz da árvore, e toda árvore que não der bons frutos será cortada. E ele fala: produzir frutos dignos de arrependimento. Produzam frutos que, de fato, atestem, confirmem que vocês nasceram de novo, que vocês são novas pessoas, novas criaturas, que vocês andam na lei do Espírito. Amém, querido? Glórias ao nome do nosso Deus. Os Evangelhos, a mensagem de Cristo. Nesse tópico nós vamos entender o que é o termo Evangelho, como se aplicam os 4 evangelistas. Cada um deles escreveu com público diferente a partir de um ponto de vista no qual eles queriam apresentar a Cristo. Um apresenta Cristo como rei, outro apresenta Cristo como servo, outro apresenta Cristo aos gentios e um outro apresenta a natureza divina de Jesus. É sobre isso que nós vamos falar nesse tópico. O conceito de evangelho. Este termo tem a conotação de boas novas, que diz respeito à mensagem de salvação oferecida por Deus. 4 livros compõem os evangelhos. Cada autor retratou Jesus sobre óticas diferentes, tendo em vista um público específico. 3 deles são conhecidos como livros sinóticos, por conta da similaridade entre eles, enquanto João deu ênfase à natureza divina
de Jesus. Este termo, livros sinóticos, é um termo que não é muito próprio do nosso dia a dia, não é verdade? Mas esses livros, eles recebem estes nomes, são 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eles são muito similares, retratam os milagres, eles são muito parecidos na estrutura deles em relação ao ministério de Jesus. Já o Evangelho de João, ele difere dos outros 3, porque a proposta de João é apresentar Jesus como o Filho de Deus. É o evangelho que mais trata da natureza divina de Jesus. Mateus, por exemplo, ele teve como objetivo apresentar Jesus como o descendente de Davi. Ele vai mostrar que Jesus era descendente de Davi, portanto, ele era o Messias, o prometido da tribo de Judá, da casa de Davi. Marcos, por exemplo, ele tem uma outra proposta e ele vai trabalhar com uma outra linha. Cada um procura retratar a pessoa de Jesus sobre pontos de vista diferentes, tendo em vista públicos diferentes. Mateus, ao querer mostrar que Jesus era descendente de Davi, que ele era o rei, o Messias prometido, ele vai mostrar a linhagem de Jesus. Ele vai falar, por exemplo, do cego, Jesus, filho de Davi. Ele estava fazendo alusão que Jesus era descendente, ele era o rei prometido. Já Lucas, por exemplo, ele vai apresentar Jesus como filho do homem. Ele vai apresentar Jesus para os gentios. Então, nós precisamos compreender que evangelho, ele traz a conotação de boas novas. E essas boas novas se referem às boas novas de salvação. Era a mensagem de reconciliação da parte do grande rei para com seus súditos rebeldes, no sentido de estabelecer uma comunhão, uma reconciliação. Está claro aqui? Glórias ao nome do nosso Deus. A mensagem do reino de Deus. A ênfase de Jesus era a pregação do reino de Deus. Segundo ele, os pecadores deveriam se arrepender, pois o reino de Deus havia chegado. A partir da aceitação do evangelho, a pessoa sai da condição de pecador e passa para a condição de cidadão do céu. Quem suporta as aflições por conta do reino de Deus hoje, entrará no gozo do seu Senhor por toda a eternidade. Jesus, ele pregou a mensagem do reino de Deus. Ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Afinal de contas, o que era o reino de Deus que Jesus tanto dava ênfase a esta mensagem? Jesus, ele não veio para impor o reino de Deus aos homens. Ele poderia fazê-lo na qualidade de Deus, ele poderia tê-lo feito, ele impor o reino de Deus. Mas primeiro ele veio para implantar o reino de Deus no coração dos homens. Então, neste sentido, ele vinha dizer, olha, o reino de Deus é chegado até a vós, mas para fazerem parte deste reino, vocês precisam passar pelo arrependimento. Então, o arrependimento, a aceitação do evangelho, ele tirava a pessoa da condição de pecador e inimigo de Deus para a condição agora de cidadão do céu, porque agora o reino de Deus estava no coração dele e Deus desejava a reinar no coração do homem. Então nós precisamos compreender que nesse primeiro momento da vinda de Jesus, o reino de Deus ele é implantado no coração dos homens. Quando da sua segunda vinda, que ele virá neste mundo, que nós entendemos que a parousia, ela vai se dar em 2 momentos distintos. O momento ele vem para buscar a igreja e não pisará aqui nessa terra. E no segundo momento ele volta com a igreja para estabelecer o seu reino. Literalmente, ele vai estabelecer o seu reino
a partir de Jerusalém. Então, a mensagem de Jesus era a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus implantado no coração das pessoas. Porque é ali que Deus deseja reinar, é ali que Deus deseja ser entronizado. E, meu amado, quem suporta todas as aflições por conta do reino de Deus hoje, ele entrará no gozo do seu Senhor por toda a eternidade. O tempo está passando, o tempo está correndo. Cada dia mais e mais pessoas adentram ao reino de Deus. Cada dia mais e mais o reino de Deus vai se expandindo, porque Deus, ele hoje reina no nosso coração. Mas chegará um dia, durante um milênio literal, ele reinará com poder, glória por sobre os homens. Ele vai impor o seu reino e as nações terão que comparecer para prestar a ele a adoração. E ele não vai suportar o ímpio, tá bom, meu amado? Tolerância zero durante o reinado de Cristo, durante o governo de Cristo. Mas só vai participar deste reino aquele que já teve o reino implantado no seu coração. Amém, querido? Glórias a Deus. Ali não haverá lugar para oportunistas, somente para aqueles que amaram a Cristo e se tornaram cidadãos do céu. A porta está aberta hoje. Amém, queridos? Glórias a Deus. A mensagem da salvação. Os 4 evangelhos são uníssonos quanto à mensagem da salvação. Todos afirmam ser ela fruto da graça de Deus para com o pecador. Ao afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus deixava claro, não há opções quanto à salvação. Somente Ele e mais ninguém pode efetivar a salvação. A mensagem da salvação está centrada no sacrifício meritório de Jesus. O que é a mensagem da salvação? Jesus falava sobre a mensagem do reino. Arrependei-vos que vos é chegado o reino de Deus. Mas, afinal de contas, o que é a mensagem da salvação? Neste ponto, os 4 evangelhos, eles apontam e afirmam com todas as letras que a salvação ela é fruto da graça de Deus para com o pecador. A salvação ela é um dom de Deus, ela não é operada pela lei, ela não é operada pelo mérito humano. A salvação é um dom de Deus concedido a todos aqueles que aceitam o reino de Deus. Todos aqueles que se comprometem com a causa do reino de Deus. Todos aqueles que saltam do sistema deste mundo e adentram para o reino de Deus. Então, Jesus, quando ele afirmou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ali estava deixando claro, irmãos, que não existe outra opção quanto à salvação. Não existe aquela ideia que todos os caminhos conduzem a Deus. Todos os caminhos levam ao céu. Jesus, ele deixou claro, ele foi categórico, ele monopolizou, ele trouxe para ti, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não existe outra opção, meu querido. Não existe outras portas, não existe outro caminho, não existe outra verdade. A verdade que eu ensino é a verdade absoluta. E só Ele pode efetivar a salvação do homem. O homem não se salva pelos seus méritos. O homem não é salvo por observar a lei. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A salvação, a mensagem da salvação aponta para o sacrifício meritório, o sacrifício do Filho de Deus. Jesus, ele morreu na cruz, ele cumpriu toda a lei, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Então, a mensagem da salvação dos evangelhos aponta
apontam para Jesus, o Messias, o Cristo, o enviado da parte de Deus. Amém, queridos? Glórias ao nome do Senhor. Uma mensagem transformadora. Nesse tópico, nós vamos analisar o poder transformador desta palavra. Esta palavra de salvação, esta palavra do reino de Deus, a mensagem do Evangelho. É uma mensagem de esperança, de reconciliação, é uma mensagem que transformou, tem transformado e continuará transformando a vida das pessoas, a sociedade, transformando culturas, transformando nações. Esta mensagem é a mensagem do reino de Deus que hoje ele está sendo introduzido no coração do homem. E amanhã, estes que aceitaram o reino de Deus reinarão com Cristo durante o milênio e por toda a eternidade no estado eterno. Glórias a Deus. A transformação do caráter. O caráter está intimamente ligado à índole de uma pessoa, isto é, tudo o que ela faz e a forma como se expressa. A mensagem do Evangelho transforma o homem de dentro para fora, isto é, à medida que a pessoa se abre. Seu caráter e o mais íntimo do seu ser serão transformados. Quem está em Cristo é uma nova criatura com novos propósitos e nobres ideais. A mensagem do Evangelho, irmãos, do reino de Deus, ela é transformadora, tá bom? Dentro da área da psicologia, eu trabalhei com um irmão em Cristo que era delegado federal e doutor Rui Silva já descansou no Senhor e era um homem de Deus que eu aprendi a amar e admirar muito. Ele, na qualidade de agente da justiça, como delegado federal, ele me falava acerca do caráter de uma pessoa, tá bom? Que o caráter de uma pessoa é praticamente impossível de ser mudado, porque o caráter de uma pessoa está muito ligado à índole desta pessoa. Só o Evangelho transforma, meu amado, a índole de uma pessoa, o caráter de uma pessoa. O caráter de uma pessoa, traduzindo em poucas palavras, sem querer fazer discussões acerca do assunto, está muito ligado à índole de uma pessoa, né? Quando alguém fala a pessoa é mau caráter, ou a pessoa é sem caráter, está ligado à índole de uma pessoa. É tudo que a pessoa faz e a forma como ela se expressa. O Evangelho ele transforma as pessoas de mau caráter, meu irmão. O Evangelho ele faz mudança, ele faz transformação. A mensagem do Evangelho transforma o homem de dentro para fora. Olha, por exemplo, o caráter de Zaqueu. O caráter dele, irmãos, ele era um homem mal visto pela sociedade. Ele era uma pessoa que, na qualidade de funcionário público do Império Romano, trabalhando a favor do Império Romano, recebendo altos impostos dos seus concidadãos ali, os judeus. Muitos deles, irmãos, cobravam a mais, eles tinham fama de ladrão. E aquele homem, quando Jesus entrou na casa dele, Jesus não tocou em nada de mudança de vida, abandono de pecado, de renunciar, tomar a cruz, seguir Jesus. Ele decidiu deliberadamente dar a metade dos bens deles aos pobres, porque entrou no coração dele uma nova razão de viver. Ele enxergava a vida a partir de dinheiro, a partir de bens, a partir das coisas. Mas quando Jesus entrou na vida dele, meu amado, a natureza dele mudou, o coração dele mudou. O Evangelho continua transformando na vida do ladrão, do homicida, do estuprador, do pedófilo, do corrupto, do pervertido, do imoral, do adúltero, meu irmão. O Evangelho, ele transforma. A mensagem do Evangelho muda o homem de dentro para fora, isto é, à medida que a pessoa vai se abrindo para o Evangelho. Observa lá na cruz do Calvário, um ladrão se mostrou relutante
altivo, soberbo, mesmo estando debaixo da mesma condenação. Já o outro, ele já estava reconhecendo os seus erros, os seus pecados, e pediu a Jesus que lembrasse dele quando entrasse no paraíso. Então nós vemos ali que o evangelho muda, mas aí é a pessoa que precisa se abrir. O evangelho, ele não é determinante no sentido de que ele entra e vai gerando a mudança, não. É à medida que a pessoa se abre, é à medida que a pessoa se entrega, o seu caráter e a sua índole, todo o seu ser são transformados, meu amado, para a glória de Deus. Outra coisa, aquele que está em Cristo, irmãos, aquele que realmente aceitou o reino de Deus, ele é chamado de uma nova criatura. As coisas velhas, a má índole, o mau caráter, está aí, meu amado, vai ficando no passado, porque a pessoa vai passando por mudança, vai passando por transformação e surge no seu coração nobres ideais, meu amado. Agora, demanda um tempo. Que a pessoa aceitou Jesus hoje, que do dia para a noite ela tem um outro caráter, ela é agora uma pessoa de uma outra índole. O tempo vai mostrar esta mudança na vida dela. Paulo, ele passou por esse processo. Muitas pessoas estavam desconfiadas da sua conversão, mas o seu zelo, a sua dedicação, a sua seriedade e o tempo revelou a todos que, de fato, ele era um novo homem, com um novo propósito no seu coração. Amém, queridos? Glórias a Deus. A restauração da família. Os movimentos feministas afirmam que Jesus era machista, mas foi ele quem nivelou a mulher em relação ao homem. Segundo a lei, o homem poderia divorciar-se da esposa facilmente, mas Jesus limitou isso à morte, à infidelidade ou ao abandono do lar por parte do homem. Sua doutrina fortalecia a estrutura familiar e resgatava a imagem da mulher perante a sociedade. Parece paradoxal, né, irmãos? O movimento feminista afirma que o cristianismo é machista, que Paulo era um baita do machista, que Jesus também era machista. Mas vamos lá, meu irmão. Jesus, irmãos, foi ele, historicamente, quem nivelou a mulher em relação aos homens, em relação à lei. A lei de Moisés, ele abriu um precedente para que o homem pudesse repudiar, separar, divorciar da sua mulher. E por qualquer razão, ele poderia alegar que a comida estava ruim, que ela não sabia cuidar da casa, por qualquer pretexto ele dava a ela a carta de divórcio e ele ficava livre, meu querido. E Jesus falou que não, que no princípio não era assim. No princípio, meu amado, Deus fez macho e fêmea e Deus uniu, e ninguém separe o que Deus uniu, meu amado. Então Jesus, ele nivela a mulher em relação ao homem. Se antes o homem era detentor de privilégios por conta da dureza do coração daquele povo e não por conta da vontade de Deus, Jesus passou a régua. Jesus passou a régua e falou assim, não, ninguém vai repudiar, despedir a sua mulher, não. O que Deus uniu, não separe o homem, somente dentro da morte, que aí não tem jeito, porque no céu não se casa, diante da infidelidade, e ainda assim, tem que haver um espaço para o perdão, tá bom? Há um espaço para o perdão, mas isso aí é uma questão entre a pessoa e Deus, tá bom, meu amado? Mas sempre tem que haver um espaço para perdão, como foi o caso do profeta Oséias, tá bom? Deus o mandou perdoar. E no caso do abandono, se o descrente decidisse abandonar a mulher e seguir a sua vida, então ela estaria livre e desimpedida. Então nós compreendemos que a doutrina de Jesus, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela restaura a família. Ela vai de encontro à estrutura familiar. A mensagem, a doutrina, o ensino do Evangelho, meu amado, ele difere da lei nesse sentido. Porque se antes era muito fácil dissolver uma família, desestruturar um lar, no Evangelho não. A coisa é mais rigorosa, meu amado. Ele fortalece a estrutura e resgata a imagem da mulher perante a sociedade.
E os movimentos afirmam que o evangelho ele é machista, que Jesus era machista, que Paulo é machista. Paulo vai dizer que o homem não tem poder sobre o seu corpo, senão a mulher. Tá bom, meu amado? Não é só o homem que tem o direito sobre o corpo da mulher. A mulher tem o direito, o poder sobre o corpo do homem. Ele só pode se relacionar com a sua esposa. A Bíblia, ela fala da monogamia. É somente uma esposa, meu amado, um cônjuge. Então, o Evangelho, o Novo Testamento, meu amado, ele trabalha muito essa questão da imagem da mulher. Por exemplo, Jesus ele andava com as mulheres. Nós vamos ver lá Maria Madalena, nós vamos ver aquelas mulheres que foram no domingo de manhã, lá no sepulcro de Jesus. Então Jesus ele valorizou a imagem da mulher e resgatou a imagem da mulher e da família, meu amado. Porque o casamento, meu irmão, é a base da família. Então, se o casamento não vai bem, um lar dividido é um lar onde vai ter filhos problemáticos, sem a referência do pai, às vezes somente com a mãe, é um lar desestruturado. Então, a mensagem, os ensinamentos de Jesus, eles estabeleciam a reestrutura familiar e resgatava a imagem da mulher perante o homem, patamar de igualdade e perante a sociedade. Glórias a Deus. A regeneração da sociedade. Uma sociedade é composta por famílias. Neste sentido, lares bem estruturados são sinônimos de uma sociedade mais justa e temente a Deus. Ao pregar e viver o Evangelho, a igreja expande o reino de Deus e o reino das trevas cada vez mais vai perdendo espaço. A pregação do reino regenera uma sociedade. Esta torna-se mais humana e mais justa. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela gera mudanças e transformação até mesmo na sociedade. Por qual razão? Vamos lá então. O que é a sociedade? A família, a sociedade ela é composta de famílias e famílias mal estruturadas. Famílias problemáticas é uma sociedade problemática, com alto índice de criminalidade. A sociologia, os estudiosos percebem isso. Aquela família desestruturada que não tem a imagem paterna que representa a autoridade, aquele menino que é criado somente com a mãe, ele pode ter alguns problemas. Isso é na área da psicologia e da sociologia. Mas a sociedade ela é constituída de famílias. Então, o Evangelho, ele preza pela restauração familiar. O papel do pai, o papel da esposa, o papel do marido, o papel da mulher, a submissão dos filhos em relação aos pais. É no seio familiar que o filho vai aprender a lidar com a autoridade do pai, a autoridade da mãe e a obedecer regras para alimentar, para dormir, para fazer as suas tarefas. É no seio familiar. Então, famílias bem estruturadas são sinônimo de quê? De uma sociedade mais estruturada e mais organizada e, consequente, respeitosa, conservadora e temente a Deus. Quando a igreja, ela prega o Evangelho, o que acontece? O reino de Deus vai se expandindo. E o reino de Deus, ele está no coração das pessoas, como nós já estudamos. E à medida que o reino de Deus vai avançando, o império das trevas, ele vai perdendo espaço. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A pregação do reino de Deus, irmãos, a pregação da mensagem da salvação, ela vai gerar o quê? A regeneração de uma sociedade. O que é regenerar? Imagine que eu tomo um tombo, machuque e relo todo, fico todo queimado, arranhado.
Então, e passa pelo processo de cicatrização e, posteriormente, aquela pele queimada, ela vai sendo mudada, ela vai se regenerando e vai sair ali uma pele limpa. A sociedade sem a mensagem do Reino de Deus é uma sociedade leprosa, dominada pelo pecado, dominada pela perversão, pela imoralidade, pela inversão de valores. Mas quando o evangelho chega, irmãos, a história vai mostrar que nações bárbaras, países bárbaros, onde o evangelho chegou, meu irmão, aquela sociedade se tornou uma sociedade mais humana, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais temente a Deus, com lares estruturados, a imagem do pai, o papel da mãe, dos filhos, e isso foi repercutindo em toda a sociedade. A nossa civilização, o Ocidente, meu irmão, nós somos desenvolvidos sobre o pensamento judaico-cristão, que norteou as nossas leis, as nossas constituições, tá bom, meu querido? Então, a pregação do evangelho, ela vai transformar, regenerar até mesmo uma nação e uma sociedade. Glórias a Deus. Encerramos aqui, meu amado, a nossa ministração dessa lição maravilhosa, a lei e os evangelhos, tá bom, meu querido? Eu sei que eu não consegui sanar todas as suas dúvidas, lançar luz sobre todos os questionamentos, mas o Espírito Santo, ele há de completar em você aquilo que não me foi possível, porque eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, tá bom, meu querido? Eu quero te convidar a fazer parte do grupo dos 300. As pessoas do grupo dos 300 são aquelas pessoas que, primeiro, reconhecem que esse projeto ele é de Deus. Segundo, elas se apresentam para nos ajudar com recursos, a fim de que nós possamos continuar realizando esse projeto. Se você deseja fazer parte desse grupo, tá aí o meu telefone no rodapé. Com este grupo, eu compartilho semanalmente esse material em PDF. Essa ministração que nós fizemos, ela é enviada para você pelo seu WhatsApp semanalmente em PDF. Você vai nos ajudar a dar continuidade a esse projeto e eu vou te ajudar, te propiciando um material para você elaborar melhor a sua ministração. Tá bom, meu querido? Um projeto sem fins lucrativos, nós não temos aqui dinheiro ganhando do YouTube por conta da visibilidade, nós não temos apoio de nenhuma instituição, é um trabalho feito pela fé. E se você compreende que esse projeto é de Deus, se apresente, fale, irmão Mauro, eu quero fazer parte desse grupo, que eu entendo que esse projeto é de Deus. E eu vou compartilhar com você esse material. Essa lição que eu estou ministrando hoje, no próximo sábado, meu amado, nós estaremos ministrando esta lição, tá bom? Fazendo uma live, repassando a lição. Sempre ao sábado, às 19 horas, nós estamos fazendo aqui uma prévia, repassando a lição, para você chegar mais e mais preparado para ministrar a lição. E nos domingos também nós estamos fazendo live, que muitos irmãos não podem ir à escola bíblica dominical e acabam assistindo o nosso trabalho. Nós podemos fazer muito na obra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ensina-nos, ó Pai, a viver a tua palavra, pregar a tua palavra. Meu Deus, a tua palavra, ela transforma vidas, o caráter, ela transforma a família, ela transforma a sociedade, ela transforma uma nação, meu Pai. Porque o reino de Deus é o poder de Deus que é introduzido no coração do homem. Ensina-nos a aguentar as lutas, as aflições em prol do reino de Deus, da tua obra. Porque aqueles que contigo sofrem hoje entrarão no gozo do Senhor. Dá-nos a graça de sermos fiéis ao Pai em todo o tempo e em todo momento. Prepara-nos para aquele dia tão glorioso em que o Senhor se virá por sobre as nuvens para buscar a sua igreja. Pai, nós te oramos agradecidos, certos da resposta no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Em caso de arrebatamento, eu não estaria aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui, porque em caso de arrebatamento, eu estou convicto que eu encontro com você por sobre as nuvens. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.